Olá, meu amado, estamos aqui na aula 4 de título Reis e Sacerdotes da nossa Escola de Oficiais, Restauração da Identidade frente à Cultura Corrompida. Pai de amor, nos instrua hoje e que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos inspirar e também o Senhor possa interpretar as tuas escrituras para que possamos viver o teu evangelho, em nome de Jesus. Amém. Então, nosso objetivo dessa aula é conduzir líderes e discípulos a discernirem como a cultura moldou a identidade da igreja, né? E também a ideia hoje é despertar, né, para nós resistirmos a não nos moldarmos conforme a cultura. Então, a igreja ela foi chamada para manifestar o reino de Deus na terra. Reino de Deus, os céus na terra. No entanto, séculos de adaptações culturais, filosóficas e religiosas distorceram esta identidade. O Espírito Santo está então nos chamando para nós atravessarmos para um novo tempo, né? Para nós resistirmos e manifestarmos os céus na terra neste tempo, nesta geração. Então, Mateus capítulo 11, versículo 12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os que usam de força se apoderam dele. Então, a restauração da igreja requer intensidade. Essa força é a força de você segurar algo e reter, ser persistente, não se adaptar, mas você resistir ao modelo original que Jesus idealizou para a sua igreja. Então, ponto número 1. A cultura moldou a identidade da igreja. Então, o plano de Deus é manifestar o céu na terra. Este é o molde da igreja de Jesus. A igreja se adaptou à cultura, perdendo poder e propósito. E vamos falar disso hoje. Surgiu então uma igreja chamada Igreja Relevante, que se molda às necessidades humanas. E não foi isso que Deus planejou para nós, não. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Então o poder de Deus, ele não precisa de adaptação cultural para convencer. Ele cura, ele faz milagres. E é nessa busca que nós estamos. Queremos demonstrar o poder de Deus, não suprir as necessidades humanas, porque uma vez demonstrado o poder de Deus, a necessidade humana ela é suprida. Número 2, alterações históricas que deformaram a igreja. Desde o imperador Constantino, lá do ano 300, que ele institucionalizou a igreja, afastando-a do modelo original, aconteceu coisas e eu quero mostrar um slide para você agora o que são essas coisas, para que você possa entender claramente do que estamos falando. Vamos lá. A igreja original ela se reunia nas casas com simplicidade, com comunhão e com alegria. A liderança em equipe. Qual era a equipe? Os apóstolos, os profetas, os mestres, os presbíteros. A participação ativa de todos da igreja com dons e os seus ministérios. E aí acontecia o quê? Milagres, sinais e maravilhas. E o povo ia se agregando por conta disso. Encontros cheios da presença de Deus com adoração espontânea, profecias, ceias e ensino. Estilo de vida comunitário sem liturgias rígidas ou centralização clerical. Modelo do tabernáculo de Davi, liberdade, louvor, intercessão, governo e revelação. No tabernáculo de Davi, então, havia liberdade para manifestação da glória de Deus, não havia uma liturgia para se fazer o culto, né? Então, essa liberdade da presença, quando Davi então estabelece o tabernáculo, traz de novo a arca, ele não separa a arca do povo, então ali eles poderiam ter essa comunhão com Deus. Esse é o desejo de Deus para nós. Já logo na mudança por Constantino, você vê aí no meio do nosso slide, ele institucionalizou a igreja como um braço do império. Então ele parou de perseguir os cristãos, mas ele engessou os cristãos. Então as reuniões deixaram de ser nas casas e passaram a ser nas catedrais.
Ele introduziu o clero que ficou separado do povo, então o clero ficava separado e o povo, então, perdeu aquela unidade da equipe, né? Existia ali o sacerdote, o padre, o clero que dominava sobre o povo. Então substituiu o quê? A presença por liturgias e formalidades. Foi o fim da participação ativa dos membros, surgimento da plateia e do palco. Alianças com paganismo, datas festivas e símbolos pagãos integrados. Então ele integrou, né, Natal, ele integrou a Páscoa, como vemos hoje, com alguns rituais ali pagãos para tirar aquela simplicidade do evangelho. Poder eclesiástico centralizado e controle da fé pelas autoridades imperiais. Então, o que o império falava, o padre dizia, né? O sacerdote dizia e o povo simplesmente obedecia. Não foi assim que Deus disse. Como está a igreja hoje e aonde nós nos encontramos? Muitos modelos ainda seguem a estrutura romana, palco, plateia e liturgia. Buscam por relevância social em vez de autoridade espiritual. E vamos falar mais para frente dessa relevância, dessa igreja relevante. ênfase em eventos, crescimento numérico e discursos agradáveis. Fragmentação entre o sagrado e o secular, sendo que nós somos um ser único. Não existe o que é sagrado e o que é secular. É tudo do Senhor. Fragmentação entre o sagrado e o secular. Líderes são do altar e membros apenas frequentadores. Dificuldade em exercer a autoridade como reis e sacerdotes, demonstrando e trazendo à tona a figura do rei que estamos estudando. Dependência de plataformas e instituições em vez de vida no espírito, cada vez mais dependente de coisas do mundo natural e muito menos da manifestação da glória de Deus. Mas existem os remanescentes, que somos nós, que estamos o quê? Nos levantando para restaurar o modelo original da Igreja de Jesus. Então, o que estamos fazendo aqui é exatamente o quê? Levando você a entender em que ponto nós estamos, né? Aonde nos perdemos. Tiago 4,4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, essa igreja relevante, ela vê a necessidade do homem hoje. E como ela vê a necessidade do homem hoje, ela se molda a ser como o homem precisa. Então, ele começa a fazer discursos, pregações, apelos para a necessidade humana e não para a demonstração do poder de Deus pela comunhão que a igreja deve exercer. Número 3. As contaminações do pós-modernismo e da pós-verdade. Fragmentação, relativismo, culto à experiência. Uma igreja movida por emoção ou razão e não por fé. A verdade de Deus foi substituída por narrativas pessoais. Nós precisamos voltar à verdade. Então, o nosso padrão é a palavra de Deus, não a minha opinião em relação à palavra de Deus. É aí que está o ponto. Cada um tem uma visão da palavra de Deus e tem uma verdade. É o que estamos vivendo nos dias de hoje. Mas nós precisamos nos ater não ao que nós sentimos ao ouvir aquela palavra. Não, nós temos que ler a palavra e ser fiel à interpretação da palavra. O que a palavra diz, o que o versículo diz, o que o contexto está dizendo, o que eles viviam na época e por que aquilo está escrito, isso dentro desta revelação da verdade. Número 4, chamados a restaurar a identidade. Então Deus está levantando remanescentes que resistem a essa distorção. É preciso viver com disciplina espiritual, foco e coragem. Isso é aquele primeiro versículo que diz que nós, aqueles que se apoderam do reino de Deus, eles se apoderam na persistência, na força, em segurar no modelo original, não se adaptar conforme a cultura do mundo. Então, reis governam com revelação, sacerdotes intercedem com santidade. O sacerdote, eu como sacerdote intercedo e eu como rei, eu governo sobre a situação que o Senhor colocou na minha mão. 1 Pedro 2,9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então a nossa identidade, ela não depende da cultura, ela já está declarada quem eu sou.
Eu sou um rei e sacerdote e eu preciso manifestar os céus aqui na terra. Não só orando, mas realizando pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 1:10 diz: por acaso procuro agora o favor dos homens ou o de Deus? Então, quando a gente vai buscar o reino de Deus, nós vamos orar e agradecer a Ele. Essa é uma parte. Quando eu faço isso no meu quarto em secreto, eu desço, saio do quarto e vou realizar aquilo que eu pedi para o Senhor. E Ele vai realizar através do quê? Das minhas mãos. Isso que Deus espera. Deus não espera que você vá a um culto de domingo, que você espere ter a abertura do culto, você participe do louvor para você ouvir a voz dele. Não, Deus, ele se manifesta em você, através de você, aonde você estiver, na sua família, na sua casa, na sua escola, em nome de Jesus. Então a igreja não pode buscar uma relevância social, mas ela precisa ser fiel ao quê? Ao rei, ao modelo do rei dos reis. O que Jesus te chamou para você fazer, nós precisamos ser fiel a isso. Então precisamos aqui, já indo para a aplicação, identificar, né, na nossa mente foi moldada pela cultura e não pela palavra. Que ponto nós nos perdemos? Ah, vou na igreja hoje porque aquele pastor vai pregar. Vou ver aquela mensagem daquele pastor. Isso é cultura do mundo. Então precisamos discernir os modelos que nós temos adotados na nossa vida como igreja e precisamos romper com isso, né? Soltar o passado e ser um remanescente. Nos apegar lá à origem da igreja, lá no livro de Atos, capítulo 2, versículos 42. Então, voltar a viver como sacerdote, né? A oração, a consagração e também como rei, com autoridade e ação. Na sua casa, no seu trabalho, em todo lugar que você tiver. Eu preciso, então, desta pureza, dessa santidade, porque isso me abre acesso ao trono de Deus e à manifestação do poder de Deus na minha vida. Então, chegou a hora, concluindo, chamada ação, chegou a hora de romper com as estruturas da cultura que nos adoeceram espiritualmente, porque nós aprendemos assim. Eu tenho 54 anos e nós estamos falando de algo que aconteceu há 300 anos depois de Cristo. Então nós estamos falando de séculos e séculos de influência negativa em relação à igreja. Mas nesse tempo o Senhor está abrindo os nossos olhos e nós queremos atuar como reis e sacerdotes deste tempo. E eu convido você, então, a renunciar à cultura deste mundo agora. Diga comigo, eu renuncio à cultura deste mundo e recebo a minha identidade de rei e sacerdote. Eu não me conformo, mas eu me transformo agora, em nome de Jesus. Amém. Viva você como um rei e como um sacerdote, em nome de Jesus. Até a aula de número 5. Tchau, tchau.